Meus amados irmãos e irmãs, com esta santa liturgia, nós inauguramos 3 projetos a nível paroquial. O primeiro se refere a um trabalho iniciado há pouco da pastoral vocacional a nível paroquial. É um trabalho que estamos dando os primeiros passos em nossa paróquia, também na nossa diocese. Muitas paróquias têm abraçado esse projeto. Então, a pastoral vocacional paroquial, tratando do tema da nossa vocação, nosso chamado. Segundo, a missa dos primeiros sábados, né? Então, nós temos o desejo de, começando hoje, neste mês de Maria, mês de maio, realizarmos todo o primeiro sábado a Santa Missa em honra à Virgem Maria. E o terceiro projeto, a proposta do recolhimento mensal. Juntamente com o primeiro sábado, realizarmos o nosso recolhimento. Então, meus amados, quão importante é para nós, para crescermos na intimidade com Deus, o recolhimento. Recolhimento, retiro, são palavras próximas. O Papa Bento XVI dizia que sem recolhimento não há profundidade. Muitas pessoas querem aprofundar a sua experiência com Deus, mas não são capazes de se recolherem na oração, na intimidade, na escuta. E por isso a proposta desse nosso retiro mensal, uma manhã de sábado para meditarmos sobre um tema, celebrarmos a Santa Eucaristia e adorarmos Jesus, como Maria, que escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus, assim também nós. São Bernardo de Claraval, escrevendo para o Papa Inocêncio, ele vai dizer: reserva algo de ti, do teu tempo, da tua vida, do teu coração, para a oração e a contemplação. Aqui nós temos uma decisão, né? Os senhores estão aqui, as senhoras estão aqui, porque se decidiram, deram esta oportunidade para ouvir a voz de Deus. Então é preciso reservar um tempo para a oração, para a escuta da palavra. Hoje nós ouvimos na primeira leitura, o tema central é o tema do anúncio e da escuta da palavra, e o Evangelho, o tema da intimidade do conhecimento. Na primeira leitura, o texto dos Atos dos Apóstolos diz que no sábado quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, né? Imagina, quase toda a cidade de Macuco reunida para ouvir a palavra de Deus. Seria maravilhoso, mas nós não podemos nos deter diante do cenário que vemos, porque a própria primeira leitura fala da recusa a ouvir esta palavra. Então nós, diante desse primeiro movimento a nível paroquial, nós devemos ficar felizes, né? Você que veio, você que se dispôs a escutar a palavra, a meditar, a aprofundar-se, né? E tudo, como diz São José Maria Escrivá, tudo começa pequeno. Tudo que nasce grande
é algo monstruoso. Tudo começa pequeno. O próprio São José Maria Escrivá, quando começou a realizar esses recolhimentos mensais, ele chamou muitas pessoas para participarem, né? E no dia foram apenas 2 pessoas. Chamou muitas pessoas. São José Maria era um homem muito profundo, muito aberto à santa vontade de Deus. Chamou muitas pessoas, apenas 2 responderam ao convite. E foram nesse recolhimento, e ali ele apresentou aquilo que havia preparado. Mas profeticamente, e ele diz futuramente, né? Ele diz que naquelas 2 pessoas, ele já viu 20 pessoas, 200 pessoas, 2.000 pessoas, e assim nós vemos que hoje a obra, como nós chamamos a Opus Dei, está no mundo inteiro. Assim também o nosso recolhimento, proposta simples, mas que tem como meta alcançar os corações daqueles que se prontificaram a estar aqui. A primeira leitura fala da escuta da palavra de Deus. E não existe outra pessoa para nós que seja um modelo mais perfeito de escuta da palavra de Deus como a Virgem Maria. A Escritura diz que Nossa Senhora conservava e meditava no seu coração tudo aquilo que ela ouvia da parte de Deus. Então nós somos convidados também, e o padre iniciou dizendo que sem recolhimento não há profundidade, para que sejamos homens e mulheres profundos em Deus, como canto do ato penitencial, voltar à intimidade contigo, Senhor, porque o mundo nos absorve de tal maneira com as suas tarefas e agitações que vamos nos convertendo em pessoas rasas, sem nenhuma profundidade. E nós somos convidados a sermos pessoas profundas. Para isso é necessário reservar um tempo para a oração. É necessário, como a Virgem Maria, conservar, meditar no coração a palavra do Senhor. Como dizem os padres da igreja, é necessário ruminar a palavra do Senhor, né? A tradição da igreja fala sobre a lexio divina, né? Você ruminar aquela palavra até que ela faça parte da sua vida e do seu coração. Até porque, para isso, nós viemos a este mundo. No Evangelho, Jesus vai dizer a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Quantas pessoas que passam pela igreja, vão à missa todo domingo, mas porque não são generosas, porque não sabem se recolher, não sabem tirar um tempo maior de oração para estar com Deus, são pessoas rasas. E aqueles que fazem a experiência de um recolhimento, de uma busca mais intensa, começam a perceber que têm adquirido profundidade na vida com Deus. Porque conhecer na Escritura é fazer a experiência. Nós temos diante dos olhos um saboroso pudim, né? E aí você fica olhando. Mas se você não experimenta, você não conheceu o pudim. A pessoa pode falar: olha, muito bom, vai, experimenta. Mas se você fica só olhando, a mesma coisa, Deus. Você vai à missa todo domingo, participa do rito da missa, mas você não experimenta Deus, você não aprofunda, você não cresce no conhecimento, você não é generoso, né? Se a missa demora um pouquinho mais, você já começa a olhar no relógio, né? Porque eu tenho que ir embora, mas tenho que ir embora para quê? Eu não sei, eu sei que eu tenho que ir embora, né? Para fazer o quê? Não, para fazer alguma coisa. Nós estamos
tão condicionados a fazer coisas que começamos a colocar as coisas de Deus em segundo plano para ficarmos como Marta, agitada, né, mexendo lá nas panelas, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. E Jesus vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. É um pouco o retrato da sociedade que nós vivemos, né? É uma imagem aqui um pouco pobre, né? Mas você pode fazer experiência, né? Se a gente foi celebrar na Barreira, aí tinha um grupinho de cachorros ali. Aí eu liguei o carro, comecei a andar, eles começaram a latir e correr atrás do carro. Aí eu falei, vou parar o carro. Parei, eles ficaram quietinhos. Tem pessoas que são assim, elas estão no frenesi da agitação, e aí você pergunta, por que você está tão agitada? Ela não sabe responder. Ela está tão condicionada a fazer coisas, que ela não sabe responder para você por que ela está tão agitada. Então é importante que nós tenhamos a coragem de parar. Esse recolhimento mensal é apenas uma provocação para a nossa vida cotidiana. Não basta apenas parar para fazer um recolhimento no primeiro sábado, se o restante do mês eu vivo agitado. Aqui nós somos provocados a encontrar tempos e momentos no nosso cotidiano para estar com Deus na oração. O catecismo diz que a nossa vocação, em falando sobre a pastoral vocacional, a nossa vocação nesse mundo consiste em conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus e ganhar a vida eterna. Se nós que estamos neste mundo conhecermos a Deus, e só se ama aquilo que se conhece, amarmos a Deus, servirmos a Deus, pronto, ganhamos como prêmio a vida eterna. Quantas pessoas que vão passar por este mundo agitado com muitas coisas e vão perder a vida eterna. Como na primeira leitura, São Paulo, depois de censurar aqueles homens, porque não queriam ouvir a palavra, ele vai dizer, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna. Muitos homens do nosso tempo se consideram indignos da vida eterna. E aqui não pela humildade, eu não sou digno. Não, é porque rejeitam mesmo a palavra, rejeitam a pessoa de nosso Senhor, não dão tempo para Ele e se excluem da vida eterna. E aqui é importante entender que não é Deus, porque Deus mandou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar. São as pessoas que, pelo mau uso da sua liberdade, se excluem da vida eterna, porque não buscam conhecer a Deus, não amam a Deus. São Paulo vai dizer que a vida eterna são coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração jamais sentiu. Tal são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, para ganhar a vida eterna, o passaporte para a vida eterna é o amor. Não o amor pregado nas canções, nem nas novelas. É o amor cristão. Amai como eu vos amei. Então é amor pautado no sacrifício, amor exigente. Por isso que ter a coragem de parar no cotidiano, tempos e momentos para a oração, é uma atitude heróica, é meritório, é uma atitude de violência. O reino dos céus pertence aos violentos.
Para nós estarmos aqui hoje, nesta manhã, nós tivemos que fazer violência contra nós mesmos, né? Existe dentro de nós o homem velho, a mulher velha, que ainda não morreu, que a todo momento diz, non serviam, não servirei. Mas aí, iluminados pela vida de Nossa Senhora, nós dizemos, servirei. Conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus e ganhar a vida eterna. Para isso que nós estamos recolhidos nesta manhã para meditar sobre estas realidades. O mundo lá fora não vai, de forma alguma, pregar para nós essas realidades, somente nosso Senhor através da sua palavra. E também, claro, crescer na intimidade com Ele na Eucaristia. São José Maria Escrivá, certa vez, fazendo o apostolado do livro, né? Ele deu um livro de presente para um filho espiritual. E na dedicatória do livro, ele colocou que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. Que nesta manhã, nós que nos dispomos a estar aqui com a Virgem Maria, que nós também procuremos a Cristo, encontremos a Cristo e amemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.